Ninguém sabe ao certo em que ano nasceu o homem que fundou Portugal, nem em que cidade. Os documentos medievais se contradizem, os cronistas discordam entre si, e 9 séculos de investigação não fecharam a questão. Mas sabemos como ele morreu. Em dezembro de 1185, em Coimbra, deixando atrás de si algo que simplesmente não existia quando ele veio ao mundo: um reino. Ele nasceu numa terra que obedecia a Leão. Morreu rei de um país reconhecido por Roma. Para chegar lá, enfrentou a própria mãe num campo de batalha. Desafiou o monarca mais poderoso da península e esperou 40 anos até que o Papa reconhecesse o que a sua espada já tinha criado. Esta é a vida completa de Afonso Henriques, incluindo o dia em que tudo quase acabou. Um rei caído no chão, com a perna quebrada, diante de um portão de ferro em terra estrangeira. E esse dia não aconteceu em nenhuma batalha que você conhece. Entre 1106 e 1111, nenhum documento da época fixa o ano, nasceu um menino chamado Afonso, filho do conde Henrique e de Teresa de Leão. O território onde ele cresceu não era um país, era o condado portucalense, uma faixa de terra entre o rio Minho e o Mondego, vassala do Reino de Leão. Guimarães reivindica o berço do menino, Viseu também. O investigador Abel Estefânio, num estudo publicado na revista Medievalista, defende o ano de 1106. Armando de Almeida Fernandes sustentou agosto de 1109, em Viseu. Alexandre Herculano, no século XIX, calculou 1111. Nenhuma dessas hipóteses foi comprovada. O primeiro rei de Portugal permanece, até hoje, um homem sem data de nascimento confirmada. O pai dele tinha vindo de longe. Henrique era um cavaleiro da Borgonha, filho mais novo de uma casa ducal, o que, na prática, significava um homem sem herança. A guerra na Península Ibérica oferecia o que a França negava: terra, título, futuro. Henrique serviu ao rei Afonso VI de Leão nas campanhas contra o domínio islâmico e recebeu como pagamento em 1096 o governo do condado portucalense e a mão de Teresa, filha do próprio rei. Uma filha ilegítima, é verdade, mas ainda assim, filha de um rei. Em maio de 1112 veio a primeira perda. O conde Henrique morreu em Astorga, em plena campanha militar, tentando arrancar territórios do caos político em que Leão tinha mergulhado. O corpo dele foi levado para Braga, sepultado na catedral que ele próprio mandara erguer. E no castelo, ficou uma viúva com um menino de pouca idade, entre 1 e 6 anos, conforme o ano de nascimento adotado. Teresa não se comportou como uma viúva à espera de tutores. A história dela merece, e já tem um vídeo inteiro aqui no canal. O essencial para esta jornada. Ela assumiu o governo do condado e, a partir de 1116, passou a assinar documentos como rainha, ego Regina Taresia, título que o Papa Pascoal II chegou a reconhecer. Quando um exército muçulmano cercou Coimbra, foi ela quem acompanhou a defesa da cidade. A mulher que governava o condado era filha de rei, chamava a si mesma de rainha e segurava a fronteira com as próprias mãos. O menino Afonso cresceu nesse mundo, entre Guimarães e Coimbra, entre a memória de um pai conquistador e a presença de uma mãe que não pretendia entregar o poder a ninguém. A tradição diz que ele foi criado por Egas Moniz, um senhor de terras do Vale do Douro. As fontes da época, porém, são escassas sobre essa infância, e boa parte do que se conta vem de textos escritos gerações depois. O que os documentos mostram com clareza é outra coisa. Por volta de 1120, o adolescente deixou a casa onde foi criado e passou a assinar os atos da corte, ao lado da mãe. E é aqui que a pergunta se instala. O que transforma esse órfão, recém-chegado à corte da mãe, no homem que vai encontrá-la do outro lado de um campo de batalha?
A resposta começa com um nome que os inscritos deste canal já conhecem: Fernão Peres de Trava. Por volta de 1121, esse nobre galego, herdeiro da casa mais poderosa da Galiza, instalou-se no condado portucalense. Passou a viver ao lado de Teresa e recebeu o governo de territórios como Porto e Coimbra. Para os senhores de Entre Douro e Minho, aquilo era um alarme. As posições de comando, a glória da guerra contra o domínio islâmico e as terras que vinham com ela escorriam para as mãos de galegos. O projeto de Teresa apontava para um reino unindo Portugal e Galiza, e, nesse desenho, a nobreza local sobrava. No dia de Pentecostes de 1125, na Catedral de Zamora, um adolescente de uns 16 anos armou-se cavaleiro, a si próprio, sem esperar que nenhum rei o fizesse, à maneira dos monarcas. O gesto de Afonso Henriques era um manifesto sem palavras. Quem se arma sozinho não reconhece senhor acima de si. Mas aqui, os documentos contam uma história diferente da lenda. A tradição pinta um filho em guerra aberta contra a mãe desde a juventude. Os pergaminhos mostram outra coisa. Até 1127, Afonso aparece confirmando os atos oficiais de Teresa, assinando em posição superior à do próprio Trava. Nenhum sinal de conflito. O que quer que tenha explodido entre mãe e filho, explodiu rápido. E tem data. Em 1126, morreu a rainha Urraca de Leão, e o primo de Afonso Henriques subiu ao trono como Afonso VII. O novo rei marchou para cobrar a vassalagem que os territórios deviam à sua coroa desde os tempos do avô comum, Afonso VI. E, em 1127, cercou Guimarães, exigindo a submissão do jovem primo. A nobreza portucalense fechou com o infante na defesa da vila, enquanto Fernão Peres de Trava assistia sem mover tropas. A tradição conta que foi Egas Moniz quem salvou a situação. Prometeu ao rei de Leão, em nome do afilhado, uma vassalagem que depois não se cumpriu. E pagou a promessa quebrada apresentando-se em Toledo de pés descalços, com a mulher e os filhos, oferecendo a própria vida. Uma história de honra que já contamos aqui no canal. As fontes da época silenciam sobre a cena. O relato vem dos livros de linhagens, escritos gerações depois. Verdade ou lenda, ela diz o essencial. Em 1127, a nobreza do condado já tinha escolhido o seu líder. A ruptura formal veio em dezembro daquele ano, quando Afonso Henriques emitiu o primeiro documento por conta própria, sem a mãe. Um ato de culto a uma ermida, burocrático na aparência, revolucionário no significado. 6 meses depois, as palavras acabaram. Em 24 de junho de 1128, no campo de São Mamede, junto a Guimarães, o exército do infante e dos barões portucalenses enfrentou as forças de Teresa e do Trava. A batalha que já contamos em detalhe, momento a momento, num vídeo inteiro aqui no canal. O essencial para esta jornada: Afonso venceu. A mãe foi afastada do poder e partiu para a Galiza, onde morreria em 1130, sem reconciliação registrada. Com cerca de 20 anos, a margem exata depende do ano de nascimento, Afonso Henriques governava o condado. Governava, mas como vassalo. Aos olhos de Leão, de Roma e de toda a Europa, ele era apenas um conde rebelde numa terra periférica. 11 anos depois, esse mesmo conde faria algo que nenhum vassalo leonês jamais tinha ousado fazer. Antes de ousar, Afonso Henriques passou 11 anos construindo. E a primeira construção foi um ato de ruptura interna que quase ninguém esperava. Em 1131, ele arrancou a corte de Guimarães, o coração do poder portucalense, e a instalou em Coimbra, nas margens do Mondego. A decisão tinha 2 alvos ao mesmo tempo. Primeiro, afastava o jovem governante das 5 grandes linhagens do norte: Sousa, Maia,
Ribadouro, Baião e Bragança, que o tinham colocado no poder e que, justamente por isso, achavam que mandavam nele. Segundo, aproximava a corte da fronteira com o Al-Andalus. Quem se instala de frente para o inimigo está anunciando que pretende avançar. No mesmo ano, fundou ao lado da nova corte o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, que se tornaria o cérebro ideológico e diplomático do seu projeto. E aqui, os documentos revelam um detalhe que a lenda esconde. Entre 1128 e 1139, Afonso Henriques não se intitulou rei em nenhum ato oficial. Assinava como infante, como príncipe. O vencedor de São Mamede sabia exatamente onde estava a linha e sabia que ainda não podia cruzá-la. O que ele podia fazer era guerra. Durante a década de 1130, as suas hostes entraram na Galiza repetidas vezes, aquele velho eixo galego-português que os inscritos da nossa série sobre a Galiza conhecem bem. A ambição era explícita: projetar poder sobre o território ao norte do Minho, onde condes galegos inteiros trocavam de lado para lutar sob a bandeira portucalense. Em 1137, aliado ao rei de Navarra, que se rebelara contra Leão, Afonso Henriques invadiu a Galiza mais uma vez e destroçou as hostes inimigas na Batalha de Cerneja. Entre os comandantes derrotados estava um nome que ele conhecia desde criança: Fernão Pérez de Trava. O homem que dominara a corte da sua mãe agora fugia diante do exército do filho dela. Mas a coroa que Afonso Henriques procurava não estava na Galiza, estava na direção oposta, e ele descobriu isso da pior maneira possível. Enquanto o exército portucalense vencia no norte, os almorávidas atacaram o sul quase indefeso. O castelo de Leiria, erguido poucos anos antes como escudo avançado de Coimbra, foi destruído. Mais de 250 homens mortos, entre peões e cavaleiros. A mensagem era brutal. Não existia exército suficiente para duas guerras. Em 4 de julho de 1137, Afonso Henriques assinou a Paz de Tui com Afonso VII. No papel, uma trégua entre primos. Na prática, uma escolha de destino. A fronteira portuguesa deixava de olhar para o Minho e passava a olhar para o Tejo. 2 anos depois, veio a colheita. Em 25 de julho de 1139, dia de Santiago, nos campos de Ourique, o exército de Afonso Henriques enfrentou forças muçulmanas muito superiores em número. A batalha envolta em mistério que já contamos num vídeo inteiro aqui no canal, incluindo a lenda dos 5 reis e a famosa visão divina que os cronistas só registraram gerações depois. O que os documentos confirmam é o resultado: uma vitória retumbante e uma mudança que aparece nas assinaturas nos pergaminhos. A partir de 1139, o homem que assinava como infante passou a assinar de outra forma: Rex, rei dos portugueses. Nenhum vassalo de Leão tinha feito aquilo. Proclamar-se rei sem sangue real direto no trono, sem coroação por nenhum bispo maior, sem autorização de ninguém, era um gesto sem precedente na península. Mas havia um problema que nenhuma batalha resolvia. No dia seguinte à proclamação, para Leão, para Roma e para todas as cortes da Europa, aquele título simplesmente não existia. Um rei que só é rei dentro das próprias fronteiras ainda não é um rei. E foi essa guerra, sem espadas, feita de pergaminhos, embaixadores e ouro, que consumiria os 40 anos seguintes da vida dele. O caminho até o primeiro reconhecimento passou, mais uma vez, pela guerra com o primo. Por volta de 1140, num episódio às margens do rio Vez, que os cronistas descrevem quase como um torneio, o chamado Recontro de Valdevez, cavaleiros portugueses levaram a melhor sobre os leoneses sem que os dois exércitos travassem batalha campal. A vergonha militar, somada à pressão muçulmana sobre os dois reinos, empurrou os primos para a mesa. Em 5 de outubro de 1143, na cidade de Zamora,
Afonso Henriques e Afonso VII encontraram-se na presença de um cardeal enviado de Roma. Dessa conferência, que já contamos num vídeo aqui no canal, saiu o essencial. O rei de Leão passou a tratar o primo pelo título que ele reivindicava. O que ficou acordado exatamente, nenhum documento do encontro sobreviveu para contar. E é por isso que o passo seguinte revela a inteligência política do personagem. Se Zamora tivesse resolvido tudo, o que Afonso Henriques fez 2 meses depois não faria sentido nenhum. Em 13 de dezembro de 1143, reunido em Braga com o arcebispo João Peculiar e os bispos do Porto e de Coimbra, ele mandou redigir uma carta ao Papa, a Clavis Regni Celorum, cujo pergaminho se conserva até hoje no Arquivo Distrital de Braga. Nela, declarava-se cavaleiro de São Pedro, oferecia o reino como feudo direto da Santa Sé e comprometia-se a pagar um censo anual de 4 onças de ouro, pouco mais de 100 gramas. Em troca, pedia uma única coisa, que nenhum poder na terra, eclesiástico ou secular, tivesse autoridade sobre Portugal. A jogada não era inédita. Aragão tinha usado o mesmo mecanismo décadas antes. Mas era brilhante. Transformar o Papa em único senhor significava não ter senhor nenhum na península. A resposta de Roma chegou em maio de 1144, e os 2 documentos, lidos lado a lado, contam uma humilhação. Na carta que enviou, Afonso Henriques assinava como rei. Na resposta, a bula Devotionem Tuam, o Papa Lúcio II aceitou a vassalagem, aceitou o ouro, aceitou a doação do reino e tratou o remetente por dux, duque dos portugueses. As terras que Afonso chamava de reino, o Papa chamou simplesmente de terras. Roma embolsava o censo e negava o título. O motivo não era desprezo, era estratégia. Para a Santa Sé, a cristandade ibérica devia permanecer unida sob um comando único, o do imperador Afonso VII, para vencer a guerra contra o domínio islâmico. Um reino separado enfraquecia esse desenho. E assim começou uma das maratonas diplomáticas mais longas da Europa medieval. 36 anos de cartas, embaixadas e censos pagos pontualmente em ouro. O arcebispo João Peculiar, o grande diplomata do reino, viajaria a Roma 14 vezes ao longo da vida, atravessando a Europa a cavalo e a pé, mais de 2.000 quilômetros por viagem, para defender diante de papas sucessivos que Portugal existia. Enquanto os pergaminhos iam e voltavam, Afonso Henriques construía legitimidade por outra via. Em 1146, casou-se com Mafalda de Saboia, filha de uma das casas nobres mais bem relacionadas dos Alpes. O filho de uma condessa ibérica agora tinha uma rainha europeia ao lado. Dela nasceriam os herdeiros, incluindo o menino Sancho, futuro rei. Mas Afonso sabia que nem casamentos nem cartas mudariam a posição de Roma. O que Roma respeitava, no fundo, era aquilo que sempre respeitou na península: fatos consumados. E ele decidiu consumar o maior de todos, contra uma cidade que nenhum exército cristão tinha conseguido segurar por mais de alguns meses em 4 séculos. Essa cidade ficava sobre um penhasco dominando o rio Tejo, Santarém, uma das praças mais difíceis de conquistar em todo o ocidente do Al-Ándalus. Quem tivesse Santarém tinha a chave do Vale do Grande Rio, e Afonso Henriques já tinha quebrado os dentes nela antes, sem sucesso. Em março de 1147, ele tentou algo que nenhum manual de guerra recomendava: tomar uma fortaleza daquele porte sem cerco, sem máquinas, sem exército, apenas com silêncio. Na noite de 10 de março, uma coluna de poucas centenas de homens saiu de Coimbra. O relato mais antigo da operação, o De Spugnatione Scalabis, escrito por quem ouviu testemunhas do assalto, ainda que a versão sobrevivente mostre retoques de copistas posteriores.
preserva o plano na voz do próprio rei. 120 homens escolhidos, divididos em grupos de 12, carregando 10 escadas, para que 10 guerreiros subissem a muralha ao mesmo tempo, e não um. Na madrugada de 15 de março de 1147, as escadas tocaram a pedra. Quando o estandarte real se ergueu sobre a muralha, o sinal combinado, a força principal atacou os portões, e a guarnição, despertada no escuro, não teve tempo de organizar defesa nenhuma. Ao amanhecer, Santarém era portuguesa. A fortaleza inexpugnável tinha caído numa única noite, praticamente sem custo para o atacante. Santarém era a chave do Tejo, e o Tejo desaguava no verdadeiro prêmio. Rio abaixo, na foz, erguia-se Lisboa. Dezenas de milhares de habitantes, o maior porto do ocidente do Al-Andalus, protegida por muralhas que faziam Santarém parecer modesta. Escadas e escuridão não bastariam ali. Como cercar uma cidade daquele tamanho com as tropas que Afonso Henriques tinha? A resposta apareceu no horizonte poucas semanas depois. Ela chegou pelo mar, em cerca de 160 navios, e não falava português. Era a Segunda Cruzada. Milhares de guerreiros ingleses, flamengos, alemães e normandos navegavam para a Terra Santa quando aportaram na costa portuguesa, e Afonso Henriques os convenceu a fazer um desvio lucrativo. O cerco de Lisboa durou meses de assalto, fome e torres de madeira, até a rendição em outubro de 1147. A história completa, com todos os seus personagens e todas as suas sombras, está num dos vídeos mais assistidos deste canal. O que importa para esta jornada é o resultado. Em um único ano, 1147, a fronteira portuguesa saltou do Mondego para o Tejo. Seguiu-se a parte menos gloriosa e mais decisiva: segurar o território. Afonso Henriques repovoou as terras novas com forais, as cartas de direitos que atraíam povoadores, entregou castelos de fronteira às ordens militares que começavam a se instalar no reino e transformou a linha do Tejo num sistema de defesa em profundidade. Em 1158, a máquina voltou a avançar. Caiu Alcácer do Sal, o porto que alimentava o comércio muçulmano ao sul do Tejo. E cada conquista tinha um segundo emprego, silencioso. Virava argumento em Roma. As embaixadas portuguesas podiam agora perguntar aos cardeais quem, afinal, estava expandindo a cristandade: o rei que Roma se recusava a chamar de rei, ou os monarcas que ela reconhecia. No fim da década de 1160, Afonso Henriques governava um território que crescera muito além do condado herdado. Beirando os 60 anos, um ancião para os padrões da época, e somava 4 décadas de guerras sem nenhuma derrota pessoal em campo. Talvez fosse exatamente esse o problema. Um homem que nunca perdeu não sabe onde ficam os próprios limites. E em 1169, diante das muralhas de uma cidade que nem sequer deveria ser dele, Afonso Henriques finalmente os encontrou. O limite aconteceu na cidade de Badajoz, e o caminho até lá passou por um dos personagens mais extraordinários da Reconquista. Geraldo Geraldes, o sem pavor, um guerreiro fora da lei que operava por conta própria na fronteira, famoso por escalar muralhas em noites de tempestade e tomar de assalto praças que exércitos inteiros não ousavam atacar. Na década de 1160, ele entregou a Afonso Henriques conquistas como Évora e Trujillo. História também que já contamos aqui no canal. E o rei, publicamente, fingia repreender o salteador, enquanto embolsava as cidades. Em 1169, Geraldo apontou para o alvo máximo: Badajoz, a maior cidade do ocidente do Al-Andalus. Havia um problema jurídico do tamanho de um reino. Pelos acordos entre as coroas, Badajoz estava reservada à conquista de Leão. Afonso Henriques, em guerra aberta com o genro Fernando II,
O rei leonês, casado com a sua filha Urraca, decidiu ignorar a letra dos tratados e marchou para apoiar o assalto. Em maio de 1169, a operação parecia repetir Santarém. A muralha exterior caiu e a guarnição muçulmana resistia encurralada na Alcáçova, a cidadela fortificada no ponto mais alto da cidade. Então, o horizonte se encheu de lanças, e não eram reforços. O exército de Fernando II chegava para defender os direitos de Leão sobre a cidade, nem que isso significasse salvar os defensores muçulmanos. Apanhados entre a Alcáçova e os leoneses, os portugueses debandaram. Na fuga a cavalo por um dos portões, a perna de Afonso Henriques bateu com violência no ferrolho de ferro. O fêmur partiu, e o rei foi ao chão em campo aberto. Quem o recolheu não foram os seus homens, que na confusão nem perceberam a queda. Foram os cavaleiros de Leão. O fundador de Portugal, aos 60 anos, foi levado como prisioneiro à presença do próprio genro. A liberdade custou caro. A devolução das terras que Portugal segurava na Galiza, Toronho e Límia, o velho sonho ao norte do Minho, entregue de volta, além das praças da Extremadura leonesa. A humilhação ficou gravada até na burocracia inimiga. Escribas leoneses passaram a datar documentos como o ano em que o rei de Portugal foi feito prisioneiro em Badajoz. E o corpo não perdoou como os tratados. Afonso Henriques ficou permanentemente diminuído. Os relatos concordam que o guerreiro de 40 anos de campanhas nunca mais combateu montado. E, no entanto, foi exatamente na década seguinte, com o rei sem poder montar a cavalo, o reino comandado no campo de batalha por um príncipe de 20 anos e as conquistas do norte devolvidas, que Roma, depois de 36 anos dizendo não, finalmente disse sim. Durante os anos 1170, o infante Sancho assumiu a guerra e parte do governo, enquanto o pai administrava de Coimbra. O reino provou que aguentava o golpe. Em 1171, um exército do califado almohada cercou Santarém e voltou de mãos vazias. E em 1173, assinou-se uma trégua de 5 anos com o califa. E o censo de 4 onças de ouro seguia chegando pontualmente à Santa Sé, ano após ano, como chegava desde 1143. Em 23 de maio de 1179, o Papa Alexandre III assinou a bula Manifestis Probatum. O reino de Portugal era tomado sob a proteção de São Pedro, com a integridade da honra de reino e a dignidade que pertence aos reis. Rei, sem aspas, sem dux, sem terras. O documento reconhecia o que 4 décadas de espada e diplomacia tinham construído, e chegava às mãos de um homem de 70 anos que já não conseguia subir num cavalo. O destino ainda reservava um último ato. A trégua com os almohadas expirara em 1178 e as incursões portuguesas recomeçaram. Na primavera de 1184, o califa Abu Yaqub Yusuf atravessou o Estreito de Gibraltar em pessoa, à frente de um dos maiores exércitos que a península vira em décadas, e no fim de junho cercou Santarém, a joia da coroa portuguesa, defendida pelo infante Sancho e pelo velho rei, presente na cidade. E então aconteceu o impensável. Ao saber do cerco, Fernando II de Leão marchou em socorro do sogro. O homem que o aprisionara em Badajoz vinha agora salvá-lo. Diante da notícia, o acampamento almohada mergulhou em confusão e a retirada virou debandada. O próprio califa, tentando conter os seus homens, foi ferido, segundo uma das versões, por um virote de besta, o projétil da arma de disparo mais potente da época, e morreu no caminho de volta, em 29 de julho de 1184. A última batalha da vida de Afonso Henriques terminava como a primeira, em vitória. Só que desta vez, defendendo o que construíra, com o antigo carcereiro lutando ao seu lado. Depois de acompanhar essa vida inteira,
eu deixo para você a pergunta que os próprios portugueses nunca resolveram. Qual é a verdadeira data de nascimento de Portugal? 1128, quando Afonso venceu em São Mamede. 1139, quando se proclamou rei. 1143, quando o primo o reconheceu em Zamora? Ou só em 1179, quando Roma assinou? Escolha a sua data e defenda a sua escolha nos comentários, porque cada uma dessas respostas conta uma versão diferente do que significa fundar um país. Afonso Henriques morreu em 6 de dezembro de 1185, em Coimbra, a cidade que ele escolhera como capital quando ainda era apenas um conde rebelde. Foi sepultado no mosteiro de Santa Cruz, que ele próprio fundara em 1131 e onde o seu túmulo permanece até hoje, frente a frente com o do filho, Sancho I. Tinha por volta de 76 anos, ou 79, porque nem a morte resolveu o mistério do seu nascimento. O balanço cabe em duas frases. Ele recebeu um condado vassalo de Leão, organizado pelo pai e defendido pela mãe, e entregou ao filho um reino independente, reconhecido pelo Papa, com fronteiras que iam do Minho ao Alentejo. 57 anos de governo, e quase nenhum deles em paz completa. Talvez seja essa a medida real do personagem. Não o guerreiro invencível da lenda, mas o homem que perdeu a mãe, a Galiza, o orgulho em Badajoz, e converteu cada perda em fundação. Os reinos da península nasceram de heranças e casamentos. Portugal nasceu de uma teimosia de 40 anos. Se você chegou até aqui, esta foi a vida completa do primeiro rei de Portugal. Se você gostou de conhecer a história, deixe o seu like e aproveita para se inscrever no canal, se não quiser perder mais sobre a história de Portugal. Até o próximo vídeo.